Salmo 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Vamos começar de novo? Acho que dá para ser um pouquinho melhor. Não dá? Vamos ler aí com vontade, irmãos. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus temos orado continuamente, para sempre louvaremos o teu nome. Juntos o 9. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos fecha a vergonha e já não sai com os nossos exércitos. Bom, fechamos os nossos olhos mais uma vez. E vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Pai Bendito, toda honra e toda glória pertencem a Ti. Subimos à Tua casa nessa noite para louvarmos ao único que é digno de louvor, ao único que é digno de adoração. Não há outro, Senhor, além de Ti. Por isso nós estamos aqui, para Te bendizer, para Te adorarmos, para oferecermos as nossas ações de graças. E para Te pedirmos, Senhor, tem misericórdia de nós. Fala conosco, fala ao nosso coração, quebranta, Senhor, o nosso íntimo e trata, Senhor, com o mais profundo do nosso ser, de maneira, Senhor, que nessa noite não sejamos apenas ouvintes, mas, ó Deus, possamos entender e sair daqui dispostos e fortalecidos para colocar em prática a Tua palavra. Por isso oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Bom, eu chego aqui nessa noite e quando eu tomo lugar aqui ao púlpito, eu me lembro de muitas e muitas histórias. Muitas coisas que aqui aconteceram, muitas coisas que aqui marcaram a minha vida, algumas coisas que fazem parte da história da comunidade presbiteriana aqui em Irajá, e aí algumas eu até trocava aqui figurinha com Carlos, lembrando de alguns fatos sobre a fundação, sobre a caminhada da igreja. E aí isso me faz lembrar que, de verdade, nós não contamos muito a história. Nós não falamos muito sobre aquelas coisas que marcam a nossa caminhada, que marcam a nossa vida, e muito menos falamos sobre as coisas que marcaram, que fazem parte da caminhada, da história da igreja aonde nós congregamos. Eu, como professor de história, tenho, assim, uma paixão muito grande em ouvir histórias e contar histórias, mas aquelas que mais me fascinam não são as histórias dos marcos, as histórias das instituições, dos acontecimentos de grande monta, mas o que mais me chama a atenção são aquelas histórias pessoais, aquelas histórias que dizem respeito a indivíduos, a pessoas, que falam um pouco de quem são aqueles com quem nós convivemos. Mas uma coisa, infelizmente, me parece estar se tornando comum e tem se repetido toda vez que alguém para estabelecer uma simples conversa com a gente. Eu me refiro ao fato de que tem sido muito mais comum
nós falarmos sobre as coisas negativas, sobre aquelas coisas que não deram certo, sobre aquelas que terminaram em tragédia, sobre aquelas que, de alguma forma, marcaram, feriram, provocaram cicatrizes na nossa vida e na nossa história, do que falarmos daquelas coisas que nos dão um renovo, que nos impulsionam, que nos inspiram, que promovem em nós um espírito alvissareiro, esperançoso, feliz. Como pastor, é muito comum a gente ouvir muito mais as histórias tristes do que as histórias felizes. E como pastor, e o reverendo Carlos me corrija se eu estiver errado, é muito comum a gente encontrar e viver situações onde alguém, às vezes, é muito mais lembrado pelo problema do que por quem a pessoa é. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando que às vezes alguém chega para a gente e fala assim: reverendo, lembra daquele irmão? O irmão fulano, que está frequentando aqui a igreja. E aí, quando a gente vai forçar a memória para lembrar, alguém logo diz assim: aquele que tem aquele problema, que tem aquela dificuldade, que tem aquela luta. E aí, às vezes, a gente é obrigado a lembrar das pessoas muito mais pelos problemas que elas carregam do que por quem elas são. Como bom carioca, eu vivo aquela experiência que a maioria de nós aqui vive. Às vezes a gente está parado numa fila do banco e alguém estabelece com a gente uma conversa. E é muito comum nessas conversas que a gente ouve na fila do banco, na espera do médico, em algum lugar na fila do mercado, a gente começa a ouvir. E a gente ouve muitas vezes, por alguns instantes, alguma coisa que parece que vai embalar alguma esperança no nosso coração, e daqui a pouco a pessoa começa a falar: mas não é mais assim. E aí você começa a ouvir a narrativa de alguma coisa que não deu certo, de alguma coisa que está indo mal. Daqui a pouco você percebe que aquele com quem você fala é um perito em doença, ele sabe qual é o nome do remédio para isso, qual é o nome do remédio para aquilo, como é que dói o nervo ciático, como é que dói a artrose, a artrite. E aí você fala: caramba, eu vou me consultar aqui agora. Mas quando a gente abre o Salmo de número 44, o Salmo começa falando uma coisa maravilhosa e uma coisa que nós precisamos aprender. O Salmo vai dizer assim: olha, nós temos ouvido com os nossos próprios ouvidos, os nossos pais nos têm contado. E o salmista então começa a falar sobre como foi a interferência, a influência, a providência de Deus na vida do seu povo, na vida dos seus antepassados, de como Deus agiu, de como Deus fez. E hoje, quando nós subimos à casa do Senhor e podemos lembrar de 77 anos de história aqui nesse lugar, com toda certeza, meu irmão, nós precisamos levantar os nossos olhos para o céu e agradecer, porque 77 anos só foram possíveis porque, rotineiramente, Deus esteve intervindo na nossa história. Deus esteve agindo aqui na vida de pessoas, sobre circunstâncias, sobre acontecimentos e dando vitória. E hoje nós celebramos a vitória porque a porta continua aberta e a palavra continua sendo pregada. Precisamos lembrar que histórias foram essas, como as coisas aconteceram e principalmente como Deus agiu, porque presta atenção, eu não estou te convidando simplesmente a um exercício de memória, eu não estou te convidando simplesmente ao saudosismo, eu também não estou te convidando para a gente começar a elaborar aqui a história de heróis e heroínas. Não! O que nós precisamos fazer é sim louvar a Deus pela vida daqueles que vieram e aqui passaram antes de nós, pela maneira como eles foram instrumentos nas mãos de Deus, mas principalmente nós precisamos lembrar que o principal personagem dessa história foi o Senhor. E nós precisamos lembrar o quanto o Senhor fez, porque o Deus que fez, Ele continua fazendo e há de fazer para sempre, até a sua volta. Talvez hoje você esteja subindo aqui à casa do Senhor e esteja pensando: ah, reverendo, isso tudo é muito bonito. Isso é muito bacana, né? 77 anos de história. Mas lá no seu íntimo pode ser que você esteja pensando assim: ah, reverendo, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu não estou nem pensando nisso, porque se a igreja está fazendo 77 anos de história, a minha história não está indo muito bem.
Talvez hoje, quando você sobe à casa do Senhor, você traga consigo as suas preocupações, as suas demandas, os seus enfrentamentos, a necessidade que você tem de administrar problemas, e talvez isso faça com que você se feche, pense muito mais em você, pense muito mais nas suas lutas do que, na verdade, nos 77 anos de história da igreja. Hoje, talvez a sua maior preocupação seja a preocupação com você mesmo. E aí, eu preciso confessar para você, não tem nada de errado nisso não, tá? A gente tem esse instinto de autopreservação. A gente não consegue deixar de ser quem somos. A gente não consegue deixar de pensar em o que estamos vivendo e no que estamos sentindo. E quem consegue fazer isso, eu acho que precisa de terapia. Somos donos dos nossos problemas. E preste atenção no que eu estou falando. Nós somos donos dos nossos problemas. Não são os problemas que são os nossos donos. Mas, infelizmente, aonde a gente vai com eles. E hoje pode ser que você tenha subido à casa do Senhor e você traga consigo aí a sua demanda de preocupações e de enfrentamentos. Mas quando a gente pensa na história da igreja, quando a gente pensa no que diz o salmista no Salmo 44, quando a gente lembra do que Deus fez na vida desse povo, eu preciso dizer uma outra coisa maravilhosa para você. O Deus que fez lá em Israel, que inspirou o Salmo 44, o Deus que construiu essa linda história de 77 anos até aqui, presta atenção, Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu e Ele não está insensível às nossas lutas e às nossas demandas. E esse Deus que fez, que faz e que levou esse salmista a cantar e a lembrar tão belas histórias, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, pronto a tratar de mim e de você, e nos faz então pensar e lembrar que a relação que o Senhor quer estabelecer comigo e com você, a despeito dos nossos problemas, é uma relação pessoal, íntima e próxima com você. Por isso, os livros não podem matar o nosso espírito, porque quem renova esse espírito é o Senhor. Querido, eu olho uma segunda vez para o Salmo e eu vejo nele uma coisa assim fascinante. O salmista vai dizer, olha, teve histórias. Em todas essas histórias foi Deus que interveio. Em todas essas histórias quem fez a diferença foi Deus. Mas o salmista vai acrescentar um ingrediente a mais nessa poesia. Ele vai dizer assim, os nossos pais contaram essas histórias. E nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Sabe o que essa expressão quer dizer? Sabe o que o salmista está lembrando aqueles a quem ele convida a cantar a sua canção? Ele está lembrando o seguinte, olha, o Deus que agiu na história do nosso povo, o Deus que conduziu a história da Igreja Presbiteriana de Irajá durante 77 anos, é o Deus que quer continuar a fazer coisas, é o Deus que continua a construir histórias, mas Ele não faz isso de uma maneira distante. Presta atenção, as histórias que nós precisamos contar são as histórias que nós vivemos. O que Deus tem para fazer e o que nós precisamos compartilhar e trazer para nós como uma motivação, a esperança e a alegria, não são as histórias que acontecem do outro lado do oceano, num outro continente, num outro tempo, com uma outra pessoa, mas são as histórias que os nossos ouvidos podem ouvir, porque acontecem aqui e agora, na nossa vida e na nossa caminhada, de uma forma muito pessoal e muito individual. Com isso eu quero dizer para você, querido, louve a Deus, porque não importa o que você esteja vivendo, aonde você esteja, ou o que você esteja enfrentando, ainda hoje nós vamos ouvir com os nossos ouvidos Deus fazendo maravilhas na nossa vida. Amém? Por isso é maravilhoso. Eu não estou terceirizando história, eu não estou terceirizando experiência, eu não estou falando de um livro desbotado e mofado. Eu estou falando do aqui e do agora.
Porque assim como aquela geração ouviu com os próprios ouvidos, eu quero dizer que você também vai ouvir com os próprios ouvidos e vai sentir com o seu coração aquilo que Deus quer e pode fazer na sua vida. E aí, o salmista vai gastar algum tempo para lembrar como é esse agir de Deus, como Deus realizou no passado e como Deus realizou hoje. O salmista vai dizer, olha, o Senhor, lá no verso 2, ele vai dizer assim, antes no verso 1 ele diz, com os próprios ouvidos ouvimos os pais, nos têm contado, o que outrora fizeste em seus dias, como por suas próprias mãos, pelas mãos do Senhor. Pois não foi, lá no verso 3, por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. O texto de hoje do lecionário litúrgico, que é aquele programa litúrgico que a gente segue domingo após domingo, está lá no livro do Êxodo, no capítulo 12. É o chamado de Abrão. E aí depois você leia com calma o capítulo 12 de Gênesis, e aí você vai ter assim uma percepção que foi a que eu tive também, que eu achei interessantíssima. Antes do capítulo 12 de Gênesis, a gente não tem registro de Abrão na Bíblia. O único registro que aparece sobre Abrão é na genealogia dos seus antepassados, no capítulo 11, logo depois do evento da Torre de Babel. No capítulo 12, Deus simplesmente aparece para Abrão e fala assim, ora, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que isso me faz lembrar e no que eu estou pensando? Quando Deus se revela a Abrão, quando Deus entra na sua história, Deus não precisou analisar currículo de Abrão, porque na verdade Abrão não tinha feito nada ainda. Deus não precisou avaliar títulos. Ele simplesmente se manifesta, se revela, sem que Abrão tivesse feito coisa alguma. E é assim também com a minha vida e com a sua. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, louvado seja Deus, porque Deus usa de amor, usa de misericórdia e manifesta a sua salvação na nossa vida, independente de quem somos. E aí a gente olha de novo para o Salmo 44, e o que o salmista está dizendo é, foi Deus quem fez. Não foi o braço dos nossos pais que conquistou a vitória, nem a sua espada, nem o seu arco, mas a destra de Deus que fez isso. Vamos falar um pouco mais de problemas? Se os problemas fossem simples, não seriam problemas, não é verdade? E a gente chama de problemas exatamente porque a gente não tem uma solução simples para eles. Algumas vezes, nem sequer nós conseguimos ver a solução. Outras nos causam um espanto e um temor terrível, porque quando a gente olha para o problema e a gente faz a medição e a ponderação de onde ele começa e até onde ele vai, a gente é obrigado a constatar que na maior parte do tempo nós enfrentamos coisas e circunstâncias que demandam e exigem de nós uma força que nós não temos. Às vezes, vai ser levado a enfrentar uma doença. Falta tudo, querido. Falta força, falta disposição, falta médico, falta remédio, falta paciência. E aí você não sabe quando é que isso vai passar. Algumas vezes, e isso tem me chamado muita atenção ultimamente, a gente enfrenta angústias. De uma forma muito louca, na falta de uma melhor palavra, a gente não sabe de onde essas angústias vêm, nem por que elas se fazem presentes na nossa vida, mas elas estão aí incomodando, chateando, tirando a paz, tirando a alegria, e você é obrigado a lidar com isso. Algumas vezes, a tristeza vem ao nosso coração, porque a gente tem a plena consciência de que estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, mas de uma forma muito interessante,
Por mais que a gente saiba que uma coisa ou outra que a gente faz não agrada a Deus, seja uma reação de temperamento, seja uma postura, ou seja mesmo uma atitude, a gente olha para essas coisas e a gente pensa, eu queria largar isso, eu queria abandonar, mas a gente não tem forças. Mas olha para o Salmo 44, querido. Quem nos garante a vitória não são as nossas habilidades pessoais. Não é o quanto de recurso humano e material a gente tem à nossa disposição. O que nos garante a vitória não é a nossa sabedoria, não é a cor dos nossos olhos, não é o comprimento do nosso cabelo. O que nos garante a vitória é a certeza de que quem luta por nós é o Senhor. Os nossos problemas, as nossas lutas, eles podem, e na maior parte do tempo, são maiores que nós, mas nunca serão maiores do que o Senhor. Essa foi a realidade que fez essa igreja caminhar 77 anos aqui. Problemas existiram, rachas aconteceram, lutas, desentendimentos, pessoas foram embora, outras vieram, mas acima de tudo, esteve Deus agindo com providência, com soberania e com sustento. Por isso, nós continuamos aqui pregando o Evangelho. E aí, o salmista continua a sua canção e vai dizer lá no verso 5: com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado, e continuamente e para sempre louvaremos o seu nome. Como pastor, eu escuto uma outra coisa que me deixa menos triste, mas ainda me deixa triste. Ao que eu quero me referir? Às vezes a gente escuta testemunhos de vitória, né? Mas às vezes esses testemunhos, eles podiam ser mais curtos e mais objetivos e marcados por menos sofrimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque como pastores, às vezes nós somos procurados pelas nossas ovelhas e elas dizem assim: pastor, como o senhor sabe, eu estava com aquele problema, eu estava com aquela luta, com aquele enfrentamento, e pastor, eu fiz tudo o que eu podia, eu fui no médico, eu comprei a receita, eu tomei o remédio, eu falei com meu irmão, eu falei com meu pai, eu falei com meu patrão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tomei chá. Mas nada adiantou, pastor. Aí, pastor, eu entrei no meu quarto, fechei a porta, dobrei os meus joelhos, orei. E quando eu saí do quarto, o problema já estava resolvido. Isso é lindo, né? Mas por que a gente perde tanto tempo? Indo na direção de coisas, de pessoas, de lugares, de propostas, de planos, de subterfúgios, que não são solução. Para só por último, depois de muitas vezes de padecermos, de sofrermos, de termos que administrar angústia, só aí então lembramos do Senhor como se Ele fosse o último item da lista da nossa caminhada e da nossa vida. O salmista então nos lembra uma outra coisa, ele vai dizer: olha, vamos lembrar, Deus agiu na história, vamos celebrar, vamos cantar, o convite é a canção. Vamos cantar, porque ouvimos com os nossos ouvidos. Significa dizer que o agir de Deus não está longe. Deus não está insensível. Deus continua fazendo. Vamos louvar ao Senhor, porque Deus não faz na medida do que somos, na medida do que podemos, na medida do que Ele é e do que Ele pode. E aí o salmista vai dizer: e vamos então parar de perder tempo, porque não é possível mais confiar no nosso braço, confiar na nossa espada, confiar no nosso arco, porque quem dá a vitória é o Senhor. Querido, 77 anos foram vividos aqui. E em todo esse tempo, Deus deu vitória. Essa é uma lembrança para a gente carregar conosco. E essa lembrança não é só para sermos saudosistas, não é só para lembrar do que passou, mas essa lembrança deve ter o poder de nos inspirar,
de nos consolar e de nos motivar, porque o Deus do 7 duas vezes é o Deus que continua fazendo ainda hoje, querido. Preciso dizer isso para você, não sei porquê, Deus sabe porquê, e você que precisa ouvir vai entender. Deus não está insensível à sua luta. Abra o seu ouvido aí, porque o que você vai ouvir Deus fazer vai acontecer muito perto de você. Então, vamos celebrar, vamos louvar, vamos bendizer ao nome do Senhor e vamos parar de perder tempo, porque aquele a quem devemos recorrer e aquele a quem devemos clamar não é outro, senão o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.